E para você do agro, nossos amigos, está no ar. Aqui é Agro Podcast. Eu sou Leonardo Bueno e estou aqui para apresentar o nosso segundo episódio. Aqui é Agro Podcast número 2. Vem cá, queria falar com você que é um pequeno produtor, que tem um maquinário mais antigo, um maquinário simples, né? Produtor rural. Você que tem ali 2, 3 tratorzinhos, aqueles tratores mais antigos, mais simples, mas que funciona, dá conta da lida. Aquela meia dúzia de maquinário, que é o maquinário base, né, da roça hoje, uma roçadeira, uma grade niveladora, uma grade aradora, uma plaina, aquele maquinário simples, né? Às vezes você olha para o seu maquinário e por mais que ele te atenda, você sente que ele pode melhorar, né? Que ele pode se atualizar, né? Que por vezes ele te atende, mas ele não é um maquinário ainda atual, ainda com todos os recursos, né? E o episódio de hoje, pessoal, vai apresentar aqui uma situação, né? A gente vai trazer um convidado aqui, que ele trabalha exatamente com isso. É uma parceria com você, com o pequeno produtor, onde, numa via de mão dupla, ele te proporciona soluções para esse tipo de equipamento. Sempre na parceria, sempre no contato com o pequeno produtor e vai desenvolvendo ali produtos para atualizar esse maquinário, para melhorar, né? Por vezes até o produtor tem a ideia de como melhorar o maquinário, mas não sabe como que executa isso. E o pessoal tá aqui para isso, né? Tô aqui hoje, pessoal, nosso convidado, o Giovanni Kisti, da empresa AgroKits. Boa noite, Giovanni. Queria agradecer pela sua presença hoje. Muito boa noite, seja bem-vindo. Opa, boa noite, Leonardo. Boa noite a todo mundo, né? Vamos estar falando então um pouco aí, já do que você deu a apresentação aí, né? Referente aos produtos que a gente trabalha e, como você disse, da nossa parceria com o produtor, que hoje é a chave essencial, né, para o nosso crescimento da empresa e para o desenvolvimento também das nossas peças, né, dos nossos conjuntos aí, que hoje está no mercado. Não sei se o pessoal já conhece, mas pode estar conhecendo hoje aí com a gente. Legal, bem interessante, pessoal. Fica com a gente no episódio de hoje. Mas antes, queria falar um pouco dos nossos apoiadores, né? Que sem eles e sem vocês aí do outro lado da tela, nada disso seria possível, né? Começar aqui agradecendo, primeiramente, obviamente, a empresa AgroKits, que além de ser um grande apoiador nosso aqui do canal, hoje liberou o profissional aqui, o Giovanni, né? O Giovanni que é coordenador lá da empresa, né? Para participar aqui com a gente. Não vou falar muito hoje de produto, de mercado, porque eu vou dar spoiler aqui, nós vamos tratar de tudo, né? Agradecer também o pessoal da empresa Nova Hidráulica Indústria, né? A Nova Hidráulica lá da cidade de Matão, no interior de São Paulo, né? Toda a linha aí de hidráulica para você que é revendedor, que é distribuidor, mecânico, quer trabalhar aí com a parte de comando, mangueiras, engates rápidos, né? Parte de eixos entalhados, a empresa ali, linha completa, empresa renomada, mais de 15 anos de mercado, pessoal, www.novahidraulica.com.br. Agradecer também o pessoal da Max Fluid, né? Uma empresa de inovações que trabalha com uma linha completa aí, né? Na parte de produtos avulsos, né? Hidráulicos, a parte de mangueiras hidráulicas, né? Comandos e acionamentos avulso, parte de válvulas, bombas, linha completa também, pessoal da Max Fluid. E por final agradecer também mais um parceiro nosso que é o pessoal da Celeiro. A Celeiro Peças, que é um e-commerce, pessoal, que traz soluções aí hidráulicas, né? Soluções inteligentes, né? Para tratores, máquinas e implementos agrícolas, né? Para você que já conhece, Celeiro Peças. Para você que não conhece, www.celeiro.com.br. Então, pessoal, vamos sem mais delongas, vamos aqui para o nosso papo de hoje, né? Que a gente trouxe aqui, então, conseguimos trazer o homem, né? Giovanni Kisti, que é coordenador dessa empresa, né? Coordenador comercial, né, e de operações ali dessa empresa, que a gente vai entender um pouco mais, né, um pouco melhor hoje como que funciona esse negócio, né? Como é que é essa questão de, em parceria com você, em parceria com o produtor, que é quem está na lida, né, quem está na roça todo dia ali enfrentando os problemas, né, enfrentando os desafios da roça com o maquinário, por vezes um maquinário mais antigo, uma máquina mais simples, né? E o pessoal vai sempre preenchendo essas lacunas para proporcionar essas melhorias e essas atualizações, né, nesse tipo de maquinário, né? Então a gente hoje aqui, né, vamos trazer todo esse conteúdo para entender melhor como é que funciona e de repente pode ser que atenda você, né? Então, Giovanni, eu queria que você começasse aqui com a gente. Queria primeiramente entender como você, que é um cara novo, né? Não sei a sua idade, mas você é um cara novo, né? Como é que você
chegou no agro, cara? Como que você chegou aí na empresa e principalmente nessa posição de coordenar, né, essas operações, né? Primeiro, então, eu queria entender a respeito de você, para depois a gente falar um pouco mais sobre as operações da empresa. Fica à vontade, meu amigo. Opa, vamos lá então. Ó. Eu, né, respondendo a primeira pergunta sua, tenho 24 anos, né? Comecei a partir dos 17 nesse ramo. Eu comecei assim, nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje, né? Para mim mesmo foi uma novidade por conta do agro, assim, quando eu era criança, sempre ser algo assim que você via o pessoal mais antigo, né? Trabalhando, trator. Então, ser criança, geralmente, pelo menos eu, na minha idade, o pessoal ali da minha época, né? Era mais voltada para a linha tecnológica, que era onde eu era antes de entrar aqui nesse setor. Mas aí, conforme assim vai passando as necessidades, né? Você quer trabalhar logo, você quer trabalhar cedo, eu adentrei assim na primeira oportunidade logo que eu vi, né? Enquanto eu ainda estava estudando, né? Entrei na empresa enquanto eu ainda era aprendiz e entrei como um auxiliar. Auxiliava na parte de montagem de peças, de prensagem de mangueira, né? Sobrava algum tempo ali, acabava que era um barracão, né? Tinha a parte traseira ali do barracão e a parte da frente, né? Então atrás ficava toda essa parte de montagem de peças e na frente ficava o comercial ali da época. Então acabava o sistema lá da parte traseira, eu ia com o pessoal do comercial para aprender um pouco mais, né? Sempre me interessando ali para aprimorar, até para mim mesmo, né? Eu não sabia qual que seria o futuro ainda. Então foi isso aí que eu comecei, né? Então, como eu disse que eu comecei na escola, eu saía da escola e ia trabalhar lá no meio período, né? Que eu é o aprendiz, o menor aprendiz, né? Então ficava na escola até de manhã, na época só estudava de manhã. Hoje tem várias escolas, né? Integrais, tudo, mas na época era só de manhã. E a parte da tarde eu trabalhava integral assim até às 6, né? Mas isso porque nessa época então você era menor de idade, menor, né? Por isso que tem essa restrição de horário, né? Sim. Entendi. Aí logo quando eu completei 18 anos, né, no ano seguinte, aí eu fui contratado integral e junto com isso já veio a promoção para o comercial da empresa, né? Mas ali foi onde eu aprendi muito, né, sobre o produto, né? A parte que eu ficava lá na montagem, na expedição ali, né, me ajudou muito a conhecer as peças também. Então, um engate, o que era engate? Nunca tinha me passado para a cabeça que um engate existia. Porque eu era, como eu disse, de uma outra linha. Eu ficava em casa, queria assim, alguma coisa da área tecnológica, né? Eu ficava jogando em casa, contato com computador, videogame. Aí ali foi um choque mesmo de realidade. Aí foi onde eu conheci um engate hidráulico, foi onde eu conheci um comando, uma hidrostática, uma mangueira, prensagem da mangueira. Para mim era só encaixar o terminal ali, mandar a mangueira e pronto. Mas não é bem assim, né? Então, assim, pelo que eu entendo, quando você entrou ali menor, né? Sim. Você entrou meio que faz tudo ali. Sim. Tanto ali nessa parte da produção, quanto depois com esse horário mais estendido, auxiliando ali no administrativo também, comercial, né? Vendas. Sim. Aí foi todo esse sistema. Aí, como eu disse, foi onde eu aprendi mesmo, né? Na parte comercial. Porque aí você começa a ter o contato com o cliente, aí você entende a necessidade do seu cliente, você se vê tendo que saber para atender o seu cliente, entendeu? Então o cliente muitas vezes ele não é muito claro, né? Às vezes o cliente fala, eu preciso de uma bomba hidrostática. É um produto que não existe, mas você sabe que ele está se referindo a um kit de direção hidrostática. Eu preciso de um comando duplo. Então vamos supor, você falava, eu tenho um comando duplo, mas aí o cliente já falava, eu preciso de um comando duplo para um trator massa. E como a gente já tinha o kit de comando, eu já oferecia o kit de comando para o cliente, você entendeu? Eu já explicava a parte técnica ali, aí o cliente, não, então beleza, é isso aqui que eu preciso. Sim, então, porque você conseguiu, nessa trajetória, você conseguiu ter essa profundidade de conhecimento para conseguir identificar, às vezes, na demanda, ali no atendimento pessoal, por mais que o cliente não tivesse essa técnica, você conseguia fazer essa identificação através desse conhecimento, né? Sim. Mas no começo com muita dificuldade, né? Que aí eu chegava em casa, às vezes, eu falava, nossa, hoje eu tive uma dúvida referente a tal. O cliente me perguntava a pressão de não sei o que, eu falei, vou atrás, vou tentar aprender o que é pressão com isso também. Comecei a me aprimorar profissionalmente, né? Fazer alguns cursos para entender e conseguir atender o meu cliente, porque eu vi uma necessidade também, né? Minha, e senti uma vergonha quando o cliente perguntava alguma coisa, eu não sabia, né? Aí eu ia lá, pesquisava, mas como na época era muito por telefone, né? Que lá em 2018 não tinha muito essa área tecnológica que tem hoje do WhatsApp, né?
Então, às vezes eu ficava um pouco perdido, aí foi onde eu também tive esse boom de sempre estar pesquisando, sempre estar indo atrás, né, entendendo além do que eu precisava, né? Então, nessa fase aí, então, você já ingressou ali em período, né, integral, né? Você já era maior de idade. E aí você já começou a trabalhar só com comercial, então, só com vendas mesmo. Isso. Ali, no caso, seria um telemarketing, então, né? Isso, que tinha na empresa. seria um telemarketing na época, né? O Skype também usava bastante na época. Ah, perfeito. Mas o principal mesmo era o telemarketing, né? Que os clientes ligavam lá, né? Assim, conhecia a empresa, via algum anúncio, ou um vizinho dele comprava alguma peça e ia, né? Aí... Nessa época ainda que a internet não estava tão presente assim no agro, tinha muito disso, né? Isso. O vizinho comprou, ficou bom, o outro viu, né? Tem bastante mesmo. Até hoje tem, né? Até hoje com a era da internet isso aí tem bastante. Então na época assim que a internet era fraca, imagina, era o que fazia a maior quantidade de vendas, né? E a nossa propaganda era isso na época, né? Sim. Então, assim, a gente estava conversando aqui um pouco antes do programa, né? Você tinha comentado comigo que você era um cara, assim, totalmente fora do agro. Sim. Era o cara do game, era o cara do computador. E como que foi esse impacto, cara, de você sair, assim, de uma juventude que você estava ali focado, jogando e em outra, né? Nem sabia, às vezes, que nem você falou, né? Que não conhecia o produto, não sabia nem que existia e tal. Sim. E de repente tá entrando nessa empresa e conhecendo esse mundo novo, né? No caso, né? Sim. Então, até aprofundar mais um pouco, na época, assim, eu jogava, né? Jogo eletrônico, eu quase cheguei a me tornar profissional, né? Cheguei a jogar um tempo, mas... Como eu jogava em videogame, não tinha tanto conhecimento, aí tinha de computador, na época não tinha condição, né? Porque o computador até hoje é muito caro, né? Muito forte. Ainda mais hoje. Aí foi quando a idade foi chegando, né? Você quer comprar às vezes alguma coisa, você quer sair, mas você não quer ficar pedindo dinheiro pro seu pai. Muitas vezes seu pai não tem também dinheiro, e aí é onde você vê a necessidade de adentrar no mercado, no mercado de trabalho, né? Que aí foi onde eu comecei atrás, a oportunidade que apareceu, assim, agarrei e não soltei porque eu precisava daquilo, eu tinha necessidade de estar trabalhando, né? E foi onde eu comecei, como eu disse, a aprender sobre o agro, né? Que foi o meu primeiro contato e realmente foi muito choque de realidade, né? Foi que fugia totalmente, eu me vi assim no começo um pouco perdido, né? Não sabia absolutamente nada da área e foi onde eu fui crescendo, fui me aprimorando, né? E aqui estamos hoje, né? Com 24 anos, já há 7 anos aí, né? Bem novo ainda, mas com bastante tempo na área. Legal. E nesse começo, né? Quando você diz aí a parte do telemarketing, né? Atendendo o cliente ali tudo. Você aí, no caso, atendia cliente do país inteiro. Tinha alguma região específica? Era limitado? Porque tem algumas empresas que limitam por região, né? O atendimento ali... ou você fazia algum suporte para representante comercial, alguma coisa nesse sentido, ou era atender mesmo, tocava ali, quem atendia. Como é que funcionava isso ali dentro? Não, então, a gente atendia o Brasil inteiro, não tinha essa questão limitada por região, não, era o Brasil inteiro e, assim, a intenção nossa era vender, né? Como, assim, na época não tinha muito, como a gente disse, muito meio, assim, de propaganda, né? Então, nosso foco mesmo, o cliente ligou, quem atendeu já atende o cliente, vamos tentar vender, vamos tentar solucionar o problema do cliente, né? Porque vender também não é só você entregar uma peça, é entender o que o cliente precisa e vender a solução para o problema dele, né? Então... Sim. E ainda nessa época, o Giovanni, por volta de 2018, né, que você comentou, quem era o cliente nessa época, majoritariamente, assim? A gente atendia bastante revenda, mas assim, alguns clientes que iam na revenda e via muitas vezes nossa marca lá, e ele pesquisava no Google, não sei, no celular da época, e achava e ligava lá na empresa, né? Porque na época não tinha o WhatsApp, então ele ia lá na revenda, que ocorria muito, né, antigamente. Ele ia lá na revenda e falava, tem esse kit aqui, tal, que marca é AgroKits. Aí ele ia lá no Google, digitava AgroKits, pegava e ligava para nós. Entrava em contato direto. Isso. Aí a gente viu que isso aí foi crescendo muito, né? Ao decorrer do tempo, foi crescendo muito, que foi onde a gente teve essa visão de e se a gente atender o cliente final? Sim. E se atender esse Esse produtor? era o ponto que eu queria chegar, que eu queria entender melhor. Então esse foi o estalo para ter essa virada de chave no foco comercial do negócio, da empresa. Sim. Tanto a revenda, né, como eu citei, quanto mecânica, né?
Que às vezes tinha uma mecânica, ele ia lá e instalava, e alguma peça com algum adesivo nosso, com alguma marca nossa ali, e os clientes começavam a ligar, e foi onde a gente teve esse estalo, né? Que aí foi onde a gente viu a gente entendeu que é um mercado muito grande, né? É um mercado muito grande, porque tratores vendidos tem muitos, né? Assim, esses tratores antigos que a gente atende, né? E... O mercado de reposição, eu acredito que em geral ele é muito grande no Brasil, Sim, né? O mercado de sim. reposição do agro aí, ele é... Às vezes a gente se depara com produtos aí que a gente nem imaginava de que fazia parte dessa Sim, rotina de sim. reposição, e é um negócio assustador mesmo. Tanto que tem clientes hoje que cotam, às vezes, né? O pessoal acha que a gente trabalha com kit para carro também, né? Para caminhão. Tem isso Então, também. então um mercado de reposição é muito grande mesmo. Mas aí então o foco é só agro, não tem nenhum outro tipo de produto fora. Somente agro, somente linha desses tratores mais antigos mesmo, né? A parte mais... Os tratores novos ali ainda não é o nosso foco. Ainda, né? E essa mudança em relação a essa visão, né, do qual cliente seria atendido então? Qual que seria o foco comercial da empresa? Essa mudança ela foi antes da pandemia, durante? Não, então, é até um ponto que eu ia chegar. Antes da pandemia, né, a gente só trabalhava com essa questão da revenda, né, da mecânica. Às vezes algum produtor a gente atendia, né? Mas aí veio a pandemia e foi onde a gente, a revenda está fechada, não podia abrir. A mecânica também não pode abrir. Onde que a gente vai vender? Como que a gente vai sobreviver? Aí foi onde a gente começou a estudar o mercado, né? E ver o crescimento também do Mercado Livre na época foi gigantesco. Foi onde a gente viu a necessidade de entrar nesse mundo digital. E na época também a gente perguntava como que a gente vai chegar no nosso cliente. Tudo bem, é a revenda, mas quem starta a compra é o comprador que está no campo, é o dono do maquinário. Então, se a gente vai vender no Mercado Livre, a nossa revenda já vai ver que a gente vende no Mercado Livre. Então, vamos mudar o nosso cliente, vamos focar direto no produtor final, né? Vamos focar ali na agricultura familiar, né? Que é o que é o majoritário nosso mesmo, que é uma máquina um pouco mais antiga, né? Entendo. Então, vocês foram praticamente, bem dizer, movidos por essa demanda que se tornou ali muito crescente por conta da pandemia. Sim, por conta da pandemia, né? Porque senão, falar assim mesmo, teria fechado, né? Se a gente não entrasse nesse mercado, porque, como eu falei, a revenda não podia abrir, não podia, né? Na época. Você sabe que no nosso episódio anterior, né, o nosso primeiro convidado, né, do Aqui é Agro número 1, a gente estava conversando sobre essa linha de assunto também, e chegamos também na pandemia, né? E tanto aqui no episódio, quanto às vezes com as pessoas que a gente conhece aí do mercado, né, que a gente sempre conversa, a pandemia ela foi um marco muito grande para o agro, né, desse ponto de vista da demanda e de caminhar os negócios, eles foram caminhando para os meios digitais, né? Sim. Eu acredito que não foi diferente. Eu acredito que o caminho de vocês foi exatamente esse também. Foi, com certeza. Eu acredito que até muitos pessoal, assim, não sei se tem alguns influencers também que se via nessa necessidade, né? Que hoje são do agro, mas na época às vezes podia ser algum mecânico. Tem alguns influencers que a gente conhece que é mecânico, pode ter startado nessa época, né? A gente não sabe, mas foi um divisor de águas, né? A pandemia, óbvio, foi algo terrível que aconteceu, mas assim, para quem soube aproveitar o boom que teve a parte tecnológica, foi excelente. Entendo. E aí a AgroKits, você estava comentando até comigo, que ela iniciou como um e-commerce, mas depois não mudou o projeto ali no meio da execução. Como é que foi essa questão aí? Tipo assim, entendemos que temos que trabalhar com a internet. Sim. Vamos trabalhar com a internet, consumidor final. E aí você começa um projeto e depois muda essa visão. Como é que foi isso? Por que houve isso? Como que foi? Como que aconteceu essa mudança? Sim. Então, no começo, né, que a gente teve essa mudança do cliente, que saímos da revenda e fomos para o produtor rural, a gente via que eles tinham muita dúvida, né? Muita dúvida mesmo. E a gente falou, como que a gente pode solucionar isso aí, não só para o cliente que chega até nós, mas para o cliente que quer comprar no Mercado Livre, né? Fazer uma solução de dúvidas em massa. E tem o YouTube para isso, né? Que aí onde a gente criou o nosso canal do YouTube e fez uma sequência de vídeos, né? Falando sobre o conjunto todo, né? Aí também a gente fez divididos, né? Setorizados ali, falando das partes dos setores. O conjunto do pistão, o conjunto da hidrostática, o conjunto da bomba. Então no nosso canal do YouTube também, né? Se o pessoal quiser estar acessando aí, verificando, tem toda essa linha aí explicando, né?
referente a qualquer kit que a gente trabalha hoje. Então tem tudo isso aí, que foi onde também, né, a gente já deixava o nosso contato lá, que aí a gente viu que começou a atrair bastante cliente, que começou a aumentar as vendas, porque o cliente muitas vezes, até eu, né, você vai comprar alguma coisa, você vê lá, pô, o cara tá aqui explicando, ele tá mostrando o produto, ele tá colocando a voz dele, ele tá dando uma análise técnica do produto, então é de confiança, dá para eu comprar, tem aqui, tá os comentários, tá respondendo, eu chamo no WhatsApp, responde. Foi onde teve esse boom, né? E com isso também veio a questão do Facebook, né? Respondendo um pouco melhor essa questão que a gente parou com o e-commerce. Veio o Facebook, que a gente criou na época também junto ao YouTube, e ia postando alguns vídeos lá de alguns relatos de clientes. É que o cliente compra às vezes uma peça, te manda um vídeo, funcionou aqui, ficou legal, ficou bacana, tal. A gente pedia autorização para postar, né? Ele cedia, a gente acabava postando, onde também começou a ter esse crescimento da página. E com isso a gente criou o site, né? Na época que era o e-commerce, a gente criou o site. Porém, essa questão do site, do site próprio, no caso, a gente viu que a gente precisaria estar gastando com influencers. Gastando não, né? Seriam investindo em influencers, né? Para estar atraindo. Como o nosso foco até hoje é o Facebook, a gente não tem muitos influencers assim diários no Facebook. O pessoal hoje está muito no Instagram, né? Sim. O Instagram roubou muito esse... Majoritariamente, né? O Instagram roubou muito esse público. Então foi onde a gente viu a necessidade de não estar tendo esse gasto com o site. Porque o Facebook, o pessoal quer esse contato, né? Que é um público um pouco mais antigo, né? Um público que gosta de comentar, gosta de curtir, chama a gente no WhatsApp, gosta de conversar. Então a gente viu essa necessidade de estar investindo somente no Facebook para atender o cliente humanizadamente, né? A gente não tem o atendimento robótico ali no WhatsApp nosso. Sim. E com o canal do YouTube linkado, né, com os links da compra dos nossos produtos no Mercado Livre. Então, assim, eu entendi que vocês criaram uma mecânica, todo como se fosse um ecossistema, né? Com conteúdos ali de vocês. Uhum. E só que no final, na hora de fazer o gol, na hora de fazer a venda, vocês não optaram pelo e-commerce por ele ter um custo de aquisição de cliente maior, na visão de vocês. Sim, e ser meio robótico também, né? Porque, como eu disse, o público nosso do Facebook, né, porque a gente começou, né, a fazer análise, estudar aquele público ali, a gente via que o pessoal não convertia muito com o site, convertia muito mais com mensagens no WhatsApp do que no site. Então, a gente pensou, se a gente pegar esse que a gente está gastando com o site e colocar tudo no Facebook. Que aí foi aquela questão que você falou que teria que investir em publicidade, teria que ter influencer e tudo mais. Sim. Porque, de repente, o cliente vai estar ali na rede social, né, Meta em geral, Facebook, Instagram, né? Aí ele se depara com o produto ali, o anúncio, né, tudo mais. Ou com o influenciador fazendo a propaganda, e essa propaganda do influenciador direciona ele para o e-commerce da empresa. Sim. Aí no caso vocês entenderam que vocês criaram uma mecânica diferente. Vocês criaram uma série de conteúdos no YouTube, usaram os vídeos de clientes de relatos para ter uma prova, né, ali social. E na hora de comprar, ou ele compra no WhatsApp ou ele vai para um marketplace. Então é isso? Sim, exatamente. Isso mesmo, né? Que aí o nosso público a gente viu que era esse, né? A gente gostava do que estava fazendo, de atender o cliente, de entender a necessidade dele. Porque o cliente às vezes manda uma mensagem, você manda um áudio para ele explicando o que ele precisa, o cara já muda a visão dele, né? Ele se sente um pouco mais acolhido ali pela empresa, ele se sente, né, nesse romance com a empresa até de estar realizando a compra ali mesmo, né? Se houver algum outro concorrente, etc., por conta desse contato direto que você fez com ele. Então, assim, nessa época da pandemia que todo mundo foi para compra no meio digital, né? Todo consumidor se transformou em um consumidor de produtos vendidos pela internet, né? De forma, até a gente, né? Que talvez hoje a gente tem, acho que até preguiça de ir numa loja, né? Com e certeza. Prefere comprar. Acho que isso é todo mundo que a gente conversa. A gente mora na cidade, né? Imagina o produtor que está lá no campo, na roça. Acho que é mais ainda, né? Foi mais viável, né? Ele entendeu que era viável, né? Sim. E então vocês foram moldando toda essa estrutura de acordo com essa necessidade, de acordo com esses contatos, com o... Sim. Por exemplo, por que vocês abriram um canal no YouTube
e encheram ele desse canal de conteúdos técnicos. Eu tive a oportunidade de assistir alguns vídeos e eu vi que são vários falando, acho que de todos os produtos que vocês têm. Todos. E explicando todos os pormenores e como que instala, para que serve, onde que vai e tal. Isso foi por demanda de cliente? Foi uma visão, né, geral ali do que estava acontecendo no momento? Como é que foi isso aí? Porque praticamente, o canal de vocês no YouTube é praticamente um catálogo, né? Sim, é um catálogo falado, né? É um catálogo explicativo, né, por vídeo ali mesmo. Então, foi como eu falei, foi uma necessidade que a gente viu do mercado, né? Os clientes chegavam na gente, tinha muita dúvida, etc. Né? Às vezes lá no Mercado Livre mesmo, no Marketplace, o pessoal perguntava referente ao produto e tal. Então, vamos supor, hoje um cliente chega para comprar com nós. A gente manda a foto do produto, né? Explica para ele referente ao valor, as formas de pagamento. E embaixo a gente coloca o vídeo nosso referente àquele kit que ele está cotando. E aí deixa a mensagem lá, né? Eu escrevo a mensagem certinho, deixo salvo lá, vou enviando para eles. Segue o vídeo acima, né? Se você tiver alguma dúvida, esse vídeo sendo qualquer um, senão pode estar perguntando, que aqui a gente responde também no WhatsApp, né? Então, o que facilitou muito também, está solucionando algumas dúvidas que muitas vezes você acaba perdendo um tempo respondendo elas, né? Que você pode responder elas em massa mais rápido, né? Então, aquilo lá facilitou o nosso atendimento para o cliente, facilitou o entendimento dele para a compra, facilitou o entendimento de muitas pessoas, muitos clientes que queriam comprar às vezes no Mercado Livre ou em qualquer outro marketplace ou de outra empresa também, ajuda, né? Então é um produto que é um vídeo que está disponível ali, que o pessoal quiser tirar qualquer dúvida em qualquer kit que a gente trabalha, tá lá. Tá lá, o catálogo em vídeo. E a gente também explica, né? Em Campo tem produtores que a gente visita aqui na região, né? Para fazer desenvolvimento de peças também, que a gente coloca lá, né? Às vezes aproveita a oportunidade que já está lá, faz um vídeo do produto instalado, explicando também a parte de instalação, né? Então tá tudo lá disponível para o pessoal estar acessando aí. Bem interessante, ficou um conteúdo dinâmico, né? Sim. Você por vezes vai encontrar ali no Facebook, né? Como você comentou. Algum conteúdo sobre tá utilizando ali o produto, aplicando. Por vezes vai encontrar uma parte mais técnica no YouTube, né? E por vezes dentro dos marketplaces, né? Aí que são os mais conhecidos aqui no Brasil, né? Consegue comprar ou não contar direto com vocês, então. Sim, exatamente. E aí dentro disso eu queria entender qual que foi a influência do Giovanni Kist nesse procedimento, nesse processo. Que foi quando você conseguiu ascender ali e chegar até a coordenação disso, né? Porque hoje você coordena essas operações aí da empresa, né? Sim. Nessa parte de comercial, como que isso vai funcionar, né? E qual que foi a sua influência em tudo isso aí? A sua visão, a ideia sua? Como que aconteceu isso aí? Então, logo após, quando a pandemia já deu aquela baixada, porque teve aquele clímax, né? Tudo fechado, quando abaixou, que podia voltar a trabalhar com máscara, com todos os cuidados da época que eram pedidos pelo governo da época, né? A gente entendeu assim, tudo bem, a gente está atendendo o cliente online, ele está comprando no Mercado Livre, ele está chegando no WhatsApp, como que a gente vai passar essa confiança para o cliente? Que foi onde eu tive a ideia, né, de criar essa página do Facebook e fazer as provas sociais da empresa. A gente ia lá, tem fotos até hoje, tem lá no nosso Facebook, do nosso estoque, da transportadora aqui na empresa, as caixas ali, o pessoal carregando, né? Então foi onde eu vi esse meio de estar fazendo essa prova social, né? Que aí depois, né, consequentemente, veio a questão, né, do tráfego pago, né? De impulsionar a questão dos vídeos, né? Que os clientes mandavam, que aí foi o segundo passo, né? Os clientes estavam mandando vídeo, eu falei, pô, o que é melhor eu fazer uma prova social do produtor que recebeu o meu produto? Sim. Então, ele mandava um videozinho ali rápido, de 1 minuto, chegou aqui o kit da direção, tô girando aqui, ficou show de bola, tal, agradecendo, né? Ele não fazia nenhuma propaganda, ele agradecia a gente. Entendi. A gente ia lá e postava. Aí você tá lá, você tem um trator, você tá procurando um kit de direção, você vê seu Facebook, um produtor falando, né? Nem o funcionário da empresa, é o produtor falando, ele recebeu o produto lá, ó, que bacana que ficou. Então essa empresa aqui transparecia uma confiança, né, para quem estava procurando. Que aí foi onde a gente começou a se aprimorar nesse mercado, né? Falou, pô, eu postei o vídeo lá, não coloquei nada. Atingiu X número de pessoas, teve comentário, chegou gente falando que viu esse vídeo, né? Isso sem a gente colocar nada lá na época no Facebook, né? Extremamente orgânico, né? Orgânico, porque até então a gente não tinha esse conhecimento, né,
do valor que podia colocar, como funcionava. A gente, na época, assim, era leigo. Aí foi onde a gente começou a se aprimorar, né? A gente falou, pô, e se a gente colocar X valor aqui? Aí a gente colocou X valor, aumentou as mensagens no WhatsApp, aumentou o público que alcançou. Aí foi onde a gente, né, eu comecei a pesquisar também, né? Falei, pô, então vamos engajar nisso aqui, vamos tá fazendo, vamos adentrar nesse mercado, né? Vamos ver como é que isso aqui funciona, que tudo é teste, né? A gente começou testando e isso aí deu certo, ainda bem que deu certo, senão a gente não estaria aqui hoje. Entendo. E nessa questão do YouTube, a mecânica continua sendo a mesma. Passado esses anos, ainda havendo produção de vídeo aí dos próximos produtos, a ideia vai ser o YouTube de vocês continuarem sendo esse catálogo em vídeo. Sim, sim, com certeza. Porque aquilo ali, como eu disse, ajuda a gente e ajuda o cliente, né? Sim. Aquilo ali... Mas existe o inverso também? Por exemplo, existe o cliente que entrou em contato com você para comprar porque ele viu um vídeo no YouTube? Sim, com certeza. Também tem. Sim. Porque a gente deixa o nosso contato lá, né? Então toda a descrição de vídeo nossa tem o nosso contato. Tem o link da compra direto lá para o Mercado Livre, né? Ah, então já tá tudo amarrado. Já tá tudo amarrado, né? já fiz o cliente ali mesmo no vídeo. Se ele for tirar uma dúvida, já pode estar comprando a partir daquele vídeo mesmo, né? Sem estar falando com a gente direto no Mercado Livre, ou se preferir falar, é só chamar no WhatsApp. Então foi onde a gente fez esse, como disse, o ecossistema, né? Então o vídeo tá lá, o cliente tira a dúvida dele, né? Que aí veio junto com o Facebook, que a gente disse que virou o que é hoje, né? Esse catálogo digital aí falado. Entendo. E dentro dessa parte referente assim aos marketplaces, né? Eu nunca tive muito contato, assim, nunca conversei com empresas, assim, né? Com pessoas que representam empresas que sejam tão grandes dentro de marketplaces, né? Mas pelo que eu entendi, né, que a gente veio conversando, vocês têm uma presença bem interessante dentro do marketplace, né? Sim, sim. Inclusive alguns produtos de vocês são caracterizados como mais vendidos, né, no mais famoso aí, né, dos marketplaces no Brasil, né? Sim, sim, sim. Então, aquilo lá também é um investimento, né, que você tem que estar fazendo ali para você chegar nesse nível, né? É isso que eu queria entender. Como que você avança tanto dentro de uma plataforma dessa ao ponto de se transformar no mais vendido e a ponto dela ser tão importante, né, para os números da empresa? Acredito que seja, né, importante, porque senão não seria o mais vendido, né? Sim. Acredito que isso traga uma receita interessante. E como que funciona, né, esses marketplaces? Existe um tráfego pago ali dentro também? Como é que é isso? Existe. Eu acredito que você já tenha recebido, né? Às vezes você pesquisa lá, aspirador de pó, não sei o que, alguma coisa para comprar, e você tá ali no Facebook, no Instagram da vida, aparece um anúncio do Mercado Livre. Então tudo isso aí é pago, né? Nada é de graça. Não ia ser nisso aí que seria, né? Então você tem que sim fazer um investimento grande, né, para o seu anúncio começar a chegar entre os primeiros. Quando você pesquisa, ele aparecer entre os primeiros, você tem que fazer um investimento para ele aparecer para o cliente que pesquisou muitas vezes no Google e ele abriu a rede social dele e aparecer lá para ele, você tem que estar fazendo esse investimento. Então tudo envolve aí, né, você fazer essa questão de investir o dinheiro, né? E foi onde a gente também, né, viu que o crescimento do Mercado Livre estava gigantesco na época, foi onde a gente viu essa necessidade também de estar fazendo, se está inserindo, né, nessa plataforma e está fazendo esse investimento grande, que foi uma plataforma que deu e dá muito resultado até hoje para nós, né? Sim. E dentro disso, cara, eu tava até vendo um vídeo outro dia, eu acho que você pode tirar essa dúvida que eu fiquei, né? O pessoal falando sobre a roupagem dentro do marketplace, né? Você comentou o exemplo do Mercado Livre, né? Existe uma roupagem. Por exemplo, o anúncio, você não pode colocar qualquer foto, colocar qualquer descrição. Existe uma ciência por trás disso que faz com que o seu anúncio seja mais acessado? Existe alguma coisa nesse sentido? Sim. Além do tráfego pago, né? Além do AdSense, né? Sim, com certeza, né? Como eu disse, a gente testa tudo sempre, né? Então, a gente colocava sempre a foto nossa lá, às vezes com uma logomarca. A descrição a gente colocava muitas vezes assim, ela um pouco mais detalhada. E foi onde a gente viu que assim, o anúncio que tinha essa foto com a logomarca, a plataforma ali começava a deixar ele um pouco de lado. Você colocava o dinheiro, por que meu anúncio não está indo? Estou colocando dinheiro, tem a descrição, tem a foto do produto, por quê?
foi onde a gente teve esse boom, né? De estar retirando a foto, deixar uma foto ali... É uma foto orgânica ali, né? Sem marca, né? Sem marca, sem a propaganda nossa ali. Uma marca d'água, uma identificação. Uma identificação. E a descrição foi onde a gente tentou também dar uma resumida nela, né? Fazer ela mais direta. Não resumir ela, porque como a gente já tinha os vídeos, né? Tanto que você pode estar gravando alguns clipes também pro Mercado Livre, né? Então falou, pô, vamos diminuir a descrição aqui, vamos tentar fazer um sistema melhor aqui da descrição, né? Para ser mais direta, e vamos sanar a dúvida do cliente, né? Com o YouTube da época, né? Que foi onde a gente começou também. Sim. Com o YouTube lá na época, lá atrás. E teve os clipes também, né? Que alguns anúncios nossos tem clipes, né? Então você grava um clipezinho ali com o celular um pouco rápido, falando ali das peças, né? Mostrando as peças, que também ajuda a solucionar algumas dúvidas, né? Ah, entendi. Eu vejo que o anúncio de vocês ele é bem completo, né? Sim. E tem realmente essa questão do vídeo ali no anúncio, né? Uhum. E você me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que antigamente os vídeos dos anúncios do Mercado Livre, eles eram vídeos do YouTube, né? Sim. Existia uma linkagem, né? Sim, tinha. E a plataforma agora é deles. A plataforma agora é deles. Eles fizeram um ecossistema próprio ali também, né? Certo. Então você upa o seu clipe do seu anúncio ali direto neles, né? E então você sana as dúvidas ali do seu cliente com o clipe, ou faz até uma propaganda, né? Que lá agora eles têm um sistema de Reels também próprio, né? O Mercado Livre. Você consegue estar passando lá, se o cliente tiver pesquisado algo referente ao agro, aos nossos conjuntos, e ele estiver passando nesses Reels, vai aparecer para ele também. Ah, entendi. Então também tem toda essa questão ali dentro da própria plataforma. Além de ser um marketplace, é uma rede social hoje, né? Com Reels de produtos, no caso. Sim. O que eu acho bem interessante, cara, assim, quando eu me deparo com essas questões de marketplace, sobre o Mercado Livre, aí eu acredito que também isso tenha beneficiado bastante vocês, né? E talvez você vai saber explicar com um pouco mais de detalhes, né? Que o Mercado Livre ele realmente criou um ecossistema, né? Porque ele tem mercado pago, mercado envios, sim. Agora essa questão dos clipes, se eu não me engano tinha um sistema de e-commerce também, né? Deles, era próprio, você fazia um e-commerce dentro, enfim. Como que funciona isso? Esse ecossistema todo amarrado, o que é bom, o que não é, na visão de vocês? Então, pra gente, né? Como eu disse, o primeiro e-commerce que a gente fez foi através dessa plataforma, né? Que aí a gente viu que, assim, na época era um pouco limitada, né? Hoje eu acredito que esteja melhor, porque a gente fez isso aí faz 4 anos, 5 anos quase que a gente fez isso. Então hoje deve estar melhor, acredito que esteja melhor, né? Porque ele é uma plataforma que está sempre evoluindo. Como você disse, eles têm um ecossistema próprio, que é o que ajuda muito também, né? Quando o pessoal vai comprar. Ele entra lá para comprar um kit de direção, que é uma peça pesada. Às vezes um cliente aqui de perto, ou do Paraná ali, né, que é o estado vizinho aqui nosso, ele compra ali com um frete full. Então, carrega aqui hoje na empresa, amanhã está lá na porta da casa dele. Então, isso aí fez eles crescerem muito também, na minha opinião, né? Essa questão dos clipes também ajudou muito, né? Óbvio que para nós ali, na época, seria melhor deixar os clipes nossos do YouTube, né? Que já foi algo mais trabalhado, algo mais técnico, a gente fazia com uma câmera profissional, né? Com um áudio profissional. Aí, como veio essa questão do Reels, a gente teve que começar a fazer assim o que pedia na época, né? Que é com um celular mesmo. Mas nada que dificultou muita coisa, né? Entendi. E dentro desse ecossistema deles tem a questão do envios que você comentou, né? Até Sim. A possibilidade dele ser o full, que é o mais rápido, Isso. né? Vocês utilizam esse serviço também? Não. Esse serviço a gente não utiliza o porquê. Quando você quer adquirir, né, sua empresa recebe o selo de full lá, para você receber esse selo, você tem que usar o seu CNPJ somente para o Mercado Livre, direcionado ao Mercado Livre. Como a gente tem esse foco de atender o produtor rural, então não dá para a gente fazer esse sistema. Então você fica amarrado com esse ecossistema deles. Eles fecham o ecossistema deles e trazem você para dentro. Mas aí a emissão de notas fica automática, então? Fica tudo automático. Como é o ecossistema deles, eles ficam responsáveis por tudo, você só fica responsável por dar o produto para eles. Você leva o produto no centro de distribuição deles, eles organizam lá no estoque deles. O produto fica com eles, fica com eles. Você tem que deixar o produto lá no centro de distribuição, né? Sim. Deles, eles armazenam lá, o cliente comprou, é tudo automático. Gera nota fiscal, o cliente recebe lá, não passa nada por você. O que não é o nosso foco, né? De não ter esse contato com o cliente.
Tanto que a gente, né, não adentrou nesse mercado aí do full, porque a gente gosta de ter esse contato com o cliente, a gente sente essa necessidade ainda no mercado. Eu acredito que é um sistema que seja muito mais favorável para quem trabalha com produtos simples e produtos de uso comum, né? Eu acredito que vai comprar, por exemplo, a caneca do Aqui é Agro Podcast, seria muito mais interessante, por vezes, você deixar no estoque do marketplace e rodar automático ali, né? Sim, com Agora, certeza. com produtos mais complexos, que é o caso de vocês, eu acredito que não daria tão certo, né? Tanto que você pegar aí um lápis, uma caneta, quantas pessoas não compram por dia no Mercado Livre em relação a um conjunto de direção? Quantos clientes são mais favoráveis ao lápis e à caneta e quantos são favoráveis ao kit de direção? Então, mas o sistema do Mercado Envios, por si só, assim, vocês utilizam o Mercado Envios? Sim, utilizamos. Certo. Eles atendem ali, né, até uma certa pesagem, né, um certo enquadramento cúbico ali também da caixa, né? E os produtos nossos que se encaixam nesse sistema, a gente utiliza assim o Mercado Envios, e os que não se encaixam, a gente acaba enviando por transportadoras parceiras nossas, né? Que a gente tem algumas transportadoras que a gente trabalhamos juntos aqui. Mas o sistema Mercado Envios, ele acaba sendo melhor, pior, porque ele é amarrado com a venda ali? É mais vantajoso trabalhar com transportadora? Como é que é essa relação? Não sei se o pessoal compra aí, mas transportadora é um pouco complicado, né? Então, como esse Mercado Envios é um sistema que já é amarrado, eles têm o controle do produto, porque você deixa numa agência, né? Você pega o seu produto, leva na agência deles, a partir dali eles confirmam que receberam, você recebe na hora o confirmamento deles, né? O ok deles, e a partir dali é com eles. Então, o cliente ele tem um rastreio quase em tempo real, né, da peça. Agora, com a transportadora, não. A transportadora, vamos supor, um cliente entrou no WhatsApp, comprou hoje. Até as 4 horas da tarde a gente manda no mesmo dia, né? Então, embarcou aqui. Aí a gente manda o rastreio para o cliente, ele tem que entrar no site da transportadora. Então, já é um mundo novo para o cliente, né? Muitas vezes ele não conhece o site da transportadora. Aí você passa lá os dados para ele realizar o rastreamento, né? A nota fiscal, o CPF dele, ele insere lá e aparece. E não é tão claro quanto é no Mercado Livre, né? Às vezes aparece lá em transporte para tal local e fica aquilo lá 2, 3 dias. Só que do ponto A para o ponto B tem 5 cidades que eles podiam colocar ali que ficaria mais fácil para o cliente. Pô, minha peça está andando, né? Meu produto está andando. Que é o que o Mercado Livre faz, né? É o que acho que todos esses marketplaces, né? Até o iFood, né? Enfim. O iFood tem tempo real, tem né? Tem tempo real, exato. Tem um mapinha lá que você vai acompanhando realmente, né? O que é uma tendência, né? Porque a gente vive nesse mundo de tudo rápido, né? Então eu acredito que eles enxergaram isso como realmente uma necessidade. E talvez alguns transportadores aí, no caso, que nem você comentou, ainda estão um sistema um pouco arcaico, né? Nesse sentido, né? Sim, com certeza, né? Precisa, assim, se reinventando, né? Assim como todo mundo se reinventou na época da pandemia, a transportadora poderia ter feito esse boom também, né? Ter aproveitado que mudou isso aí. Quem sabe o Mercado Livre não teria aberto um sistema próprio de entrega, teria feito alguma parceria ali, né? E alguém estaria se beneficiando hoje além deles mesmos. Legal. E além desse trabalho, Giovanni, existem outros marketplaces que vocês estão aí presentes ou algum projeto nesse sentido? Sim. A gente tentou na época, junto, né, ao Mercado Livre, né, a gente teve um que deu certo, né, que seria o Magalu, que tem várias vendas lá também, né, é um marketplace que vem crescendo no mercado. E teve o outro, né, que seria o Via Varejo, que se eu não me engano é do antigo Ponto Frio, né, que hoje é só Ponto. Tem... Qual que seria? Não me lembro. O Via Varejo, se não me engano, é Casas Bahia, Casas né? Bahia também, Casas Bahia. E Extra, o antigo Extra, né? O antigo Extra Ponto também. E o Extra, isso. Isso, seriam esses 3. Que na época não deu muito resultado, né? Assim, não sei o motivo, né? Às vezes eu acho por causa da plataforma, e foi que a gente acabou deixando de lado esse aí, investindo bastante, né, no Mercado Livre e deixando ali o Magalu também, que dá um resultado legal, né? Porque às vezes um cliente vai lá... Já ocorreu o caso, né? O cliente foi lá numa loja física, né? Falou, tô querendo comprar esse produto aqui do site de vocês. A atendente da loja mandou uma mensagem no nosso WhatsApp. Tô com fulano aqui de tal, ele viu o anúncio de vocês, ele pode estar comprando, já passou o nosso contato para ele comprou lá no site, foi se atualizando pelo WhatsApp. É bacana, então. E a sistemática, no caso, você diz, do Magalu. Sim, isso. Que interessante, cara. Esse eu realmente não sabia que eles tinham essa forma de trabalho, né? Integrando ali a loja física, né? Você diz, né?
Às vezes ele já era algum cliente assim, de longa data da loja, né? E a atendente sentiu necessidade de ajudar ele, que acabou beneficiando a gente também, né? Não, perfeito. E aí, o Giovanni, dentro dessa estrutura comercial, então, que foi avançando ali conforme os anos, né? Pela pandemia, como você disse, né? Você acabou ascendendo, então, dentro da empresa, né? Como coordenador. E pelo fato da empresa ter partido para o meio digital, eu acredito que esse contato seu com o mundo digital, e por ser um jovem também, ajudou bastante, né? Sim, com certeza, né? Porque eu vim com ideias novas, né? Como eu disse para você, essa questão do YouTube, né? De solucionar essa questão da dúvida em massa. Do Facebook já tinha algum certo manejo com aquilo ali, né? Mexia bastante naquilo ali, então a questão na época também veio forte, que era o tráfego pago. Então já tinha visto na época, né? Porque eu falei, se eu quero trabalhar nessa área, eu tenho que entender um pouco de cada coisa, né? Para quando surgir alguma oportunidade nessa área, enquanto estiver fazendo algum curso, eu estar por dentro do que eu estou querendo, né? Isso, e esse é um ponto que eu queria também explorar um pouco, né? Porque como vocês têm a parte dessa estrutura aí digital, né? Vocês também têm esse atendimento ali direto com o cliente, com o mecânico, né? Enfim, eu acredito que demandou uma especialização da sua parte, né? Você fazer algum curso, ter algum ganho de expertise, parte técnica, né? Enfim, dentro disso, né? Como é que aconteceu isso aí na sua vida profissional? Então, com certeza, né? Tive que me aprimorar, como eu disse lá no começo, eu comecei com essa parte aí, vi as peças pessoalmente, né? Depois comecei a ver alguns vídeos, né? Às vezes algum mecânico fazia algum vídeo, ele dava uma explicação ali, pesquisava muitas coisas na internet. E foi onde também a empresa, né? Com parcerias, né, ali da época de fornecedores de bomba, né, fabricantes de bomba, de algumas peças, começaram a disponibilizar cursos, né, por conta dessa parceria nossa, e foi onde eu comecei, né, a ir nas cidades dessas empresas, dessas indústrias, e realizar alguns cursos, né, junto com a empresa, alguns outros funcionários dela também. Que aí foi onde, né, eu tive um contato maior, não só com a indústria, né, ali da época, conhecer um pouco da indústria, de como a peça é feita, como entender melhor a parte técnica, né, porque nada melhor do que você conhecer a pessoa que fez a peça, a cabeça por trás daquilo, né. Então foi uma grande oportunidade que a empresa deu. Sim, e isso enriquece principalmente esse ponto que você comenta, que vocês não abrem mão, né, do atendimento pessoal ali com o cliente, né? Sim, com certeza. Porque, vamos supor, às vezes você pega algum cliente com os nossos vídeos, o cliente hoje ele consegue chegar na gente já com muitas dúvidas, né, sancionadas ali. Superadas, né? Sim, com certeza. Às vezes ele fala alguma parte técnica, às vezes alguma mecânica, né? Ele fala, preciso de uma pressão tal, etc, tal. Aí a gente entende um pouco mais por ter feito esses cursos, a gente entende o sistema dentro da peça como é feita, a gente entende como a peça foi montada, e você consegue mostrar ali o que você sabe. Você sabe um pouco mais para ele ter essa confiança em você de realizar a compra, né? Sim. E aí como é que funciona, cara? Um outro ponto que eu acho interessante da atuação de vocês, eu acho legal a gente explorar aqui, essa questão do contato com o produtor, no sentido de ele entrar em contato com vocês e requerer algum produto que vocês não tenham, e eventualmente vocês irem lá para desenvolver, de repente com ideia da pessoa somada ao conhecimento de vocês. Como é que funciona essa linha direta aí do cliente com vocês pro desenvolvimento e melhoria aí de produtos? Sim, sim. Eu vou citar um exemplo aqui, que é o kit da direção para o Massey, né? Que seria o Torre Alta. E esse kit, quando a gente desenvolveu ele, a gente usava o sistema lateral, né? O pistão ficava fixado ali na lateral, embuchado na barra da direção. Uma adaptação. Seria uma adaptação ali. Muitos clientes, na época, quando a gente lançou, não compravam por conta da estética do trator, né? Às vezes o cara tinha algum trato pelo trator, ele não queria comprar por causa da estética, porque ficava um suporte na lateral ali vindo da mesa do trator, um pistão suspenso ali no suporte, fixo no suporte, adaptado na barra da direção. Famosa adaptação técnica. Aí foi onde a gente viu essa necessidade de muitos clientes estar falando, né, que não iria comprar por conta dessa questão estética, de estar melhorando esse kit, né? Era uma ideia já da empresa na época, né? A gente queria estar modificando isso aí, porém a gente na época não tinha
tido ainda uma ideia. Foi assim, aí foi onde a gente conseguiu um cliente da época que, na época da nossa região aqui, veio comprar esse kit, né? Cotou esse kit, falou que não iria ficar por conta da estética, e foi onde eu fiz a proposta para ele. Falei, então você disponibilizaria seu trator para a gente estar desenvolvendo esse kit? Isso. Na estética que você queira, que o pessoal conhecer aí, né? O Torre Baixa hoje, que a gente mudou o kit ali, né? O Torre Alta, no caso, transformou ele em Torre Baixa. A gente adaptou o suporte lá na frente, né? O pistão fica fixado lá na frente, assim como o original Torre Baixa. Então, foi em parceria com o cliente isso aí, né? Ele disponibilizou o trator, a gente foi lá, tirou as medidas que precisava. Então, assim, o dia que a gente precisava do trator, estava lá. Então, é legal você ter esse contato com o cliente, porque ajuda muito a empresa, né? Quem que é o melhor parceiro de uma empresa hoje que quer melhorar, que quer crescer seus produtos, que quer desenvolver mais peças, né? É o cliente, é o dono do maquinário, né? Porque ele disponibiliza para você consegue lá tirar as medidas precisas do que você está necessitando, né? Fazendo a melhoria na sua peça. Porque a gente foi lá, a gente não só melhorou esse sistema, como melhora alguma outra coisa, né? Descobre algo novo no trator, porque você ficar pela internet ali só pesquisando, vendo o catálogo, não é a mesma coisa que você estar com uma peça na mão do que estar com um trator na mão, né? Então você consegue ter uma visão totalmente diferente do que você pode estar melhorando. Inclusive, você comentou hoje, antes de vir para cá, você estava num cliente, né? Sim, a gente estava lá no cliente, né? Fazendo um outro desenvolvimento, uma peça que em breve a gente pretende colocar no mercado, né? Aí já é coisa nova. Já é coisa nova já. Ele tá no forno. Sim. Esse aí do Torre Alta aí já está pronto, já pode estar instalando, não tem mais esse problema de estética, não tem mais desculpa para não comprar. Esse já é produto. Já, não tem mais desculpa para não comprar, não. Entendo. E aí, o Giovanni, cai naquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente que tem um pouquinho mais velho, tem um pouco mais de experiência aí atuando dentro do agro, né? Até o nosso público aqui, né? Sim. Quem entende e às vezes quem vai saber a demanda correta, ou o cara vai saber te dar a dica correta, fazer uma leitura, né, mais precisa do máquina, é quem usa, né, cara? Sim, com certeza. E o pequeno agricultor, ele é o dono da máquina e é ele também que usa, né? Ele depende daquilo, né? Tanto que tem uma outra peça que a gente desenvolveu que foi uma necessidade de um cliente, né, que perguntou se a gente não tinha, que é o estribo, né, pro trator Valmet. Que, pô, a gente foi lá, o cliente também da nossa região, ele comprou ele veio aqui na empresa, né, que ele conhecia um pessoal aqui, ele comprou o kit da direção pro trator dele, comprou um kit de comando, chegava lá, a gente via a dificuldade dele de subir, ele falou, esse negócio aqui vocês não tem nada lá para me ajudar aqui? Foi onde a gente viu a necessidade de estar desenvolvendo o estribo lateral ali do Valmet, né? Do Valmet do 65? Isso. Aí o pessoal que tá assistindo aí, ó, o pessoal que tá assistindo que tem Valmet, quem já subiu num Valmet sabe o quanto é difícil de você subir num Valmet. O trator, da mesma forma que às vezes um Massey mais antigo, né, até um cinquentinha, né? Ele tem uma plataforma lateral ali muito mais extensa, né? Que você tem uma facilidade de acesso ali. Eu acho que o grande problema ali do Valmet, o problema primário, é para você subir no trator. Né? Trator aí icônico, né, da nossa agricultura, da mecanização do agro brasileiro. Mas você vê uma solução simples, né, cara? Simples, é algo simples ali que, assim, quando a gente lançou foi um boom também de vendas, né? Muita gente via aquela necessidade, às vezes o cara, assim, ele viu o produto, ele nem sabia que ele tinha aquela necessidade, ele viu o produto, ele, pô, verdade, eu tenho. Verdade. Melhora. Melhora, isso aqui é útil, né? Como era uma peça, né, que não é tão cara, ali, pô, por que não? Se vai melhorar, se vai me ajudar, não vai atrapalhar meu maquinário, só vai agregar, né? Que esse é o nosso intuito, é melhorar um maquinário antigo, por que não comprar? Perfeito. E dentro desse mesmo escopo aí de clientes, né, atendimentos e tal, existe parcerias de vocês também com mecânicos, né, algum pessoal intermediário aí, né, entre vocês e o produtor, o dono da máquina, né? Como é que é isso aí? Não, com certeza, né? A gente tem mecânicos que são muito amigos nossos, né? Que vêm na empresa aqui, que ajudam a gente no desenvolvimento. Às vezes a gente tem alguma dúvida, né? Pergunta para ele, né? Porque também é o que está na linha de frente ali com o cliente, né? Se tem alguém que tem mais contato que a gente com o cliente, é um mecânico, né? Porque ele está no contato ali pessoal com o cliente, ele está com a máquina na mão. Então ele é alguém que pode agregar muito para a nossa empresa, né? Então a gente tem vários mecânicos aí que são amigos nossos, né? Que viram amigos mesmo.
e que a gente mantenha essa parceria com certeza, porque é bom para todo mundo, né? É bom para ele, porque a gente consegue tá fornecendo as peças para ele, às vezes mais um pouco melhorada ali do que ele precisa, né? Tá desenvolvendo alguma peça, às vezes ele tá lá com uma necessidade, o cliente não quer de tal maneira. Uma via de mão dupla ali no Sim, caso, né? Com certeza, que foi o que aconteceu também com o kit do Ford, né? Que ele tinha um cliente lá que não queria estar instalando um pistão ali, porque o pistão padrão do Ford fica ali no balancinho na lateral. Que aí ele tinha um cliente lá que... Da direção, você diz. Direção Né? do Ford, isso. Sim. Que não queria, foi onde a gente conseguiu, né? Tá desenvolvendo o pistão da direção ser fixado lá na dianteira. Foi em parceria com o mecânico isso, entendeu? Então, assim, é uma via de mão dupla que todo mundo se ajuda, né? Todo mundo se ajuda e todo mundo cresce, todo mundo vende, ele tem mais serviço, a gente tem mais venda e assim vai crescendo tudo. Eu até questionei esse ponto porque, como você foi, né, falando aí, desenvolvendo a ideia a respeito da tratativa com o cliente dono do trator, veio isso na minha cabeça, né? Porque o mecânico, de repente, ele é um grande aliado, né? De quem trabalha com esse tipo de produto, um produto mais complexo, né? E atendendo o cliente ali, de repente dá para fazer uma troca ali, amoroso ali, né? de informações ali mais técnicas bem interessante para os dois, né? Na verdade. Sim, tanto que muitos desses mecânicos, tem alguns mecânicos hoje, assim, espalhados pelo Brasil que às vezes compra a peça e quer revender para o cliente. Esses mecânicos que são parceiros nossos, é algo que todo mundo se ajuda, né? Então ele passa o nosso contato direto para o cliente compra da gente e passa para ele instalar. Então ali tá todo mundo ganhando, né? Ah, esse Você ponto entendeu? É interessante. Então Sim, tem isso também. Na verdade, ele ganha com a instalação. Sim, Entendi. ele ganha com a instalação. Porque aí se o mecânico for comprar nosso e passar para o cliente, às vezes ele perde a venda, perde tudo, porque o cliente vai falar, pô, eu vou lá naquele mecânico que ele tá me pedindo 2x no valor da peça. Eu tô vendo aqui na internet, estão me pedindo X. O outro mecânico me pede meio X. Pô, no final das contas, compensa eu comprar na internet e mandar o outro fulano instalar do que esse aí que tá querendo me vender a peça por um valor exorbitante. E um grande também que a gente vê, né? Conversando com o pessoal aí, um grande desafio aí do pessoal que é prestador de serviço acaba sendo a parte dos impostos, né? Então, eventualmente, o mecânico ele vai adquirir e ele vai revender e vender o serviço. Sim. Para ele vender o serviço tranquilo, é o ramo dele, e de repente ele está comprando para vender o produto, ele vai trombar ali numa questão tributária também, né? Sim, com certeza, né? Que é melhor que isso do que você vender só assim, a área que ele entende, que é o serviço, né? Sim. Deixa a parte tributária para a empresa, deixa que eles se resolvam lá com o cliente, eu só quero estar instalando aí. E aí tem essa parceria aí sempre se ajudando, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo tá ganhando. E aí, Giovanni, eu acho que a gente chega num ponto interessante também, que é falar da questão do pós-venda, né? Porque então vocês têm todo esse escopo, atraiu o cliente, fez o cliente entender sobre o produto, tem essa gama de vídeos, né, tudo mais, está presente nos marketplaces, né? Tem toda essa compreensão sobre como funcionam os marketplaces, né? Até um ponto que acho que a gente não comentou, mas que eu observei que vocês são ali mercado líder, né? Um selo, né? Dentro da plataforma e tal. Não é simples também, né? Chegar num ponto desse. Mas aí a gente chega no ponto do pós-venda, né? Que é a parte do... Pô, como que eu faço isso? O produto chegou de tal jeito, não está funcionando, tem uma questão de garantia. Como é que vocês lidam com isso hoje? Então, hoje a gente tem, né, para solucionar um pouco dessa questão do pós-venda, a gente tem o nosso manual, né? Certo. Tem um manual nosso lá, se o cliente quer fazer algum recebimento de garantia, ele pode estar fazendo direto para o manual ou com nós também, né? Ele chama ali no WhatsApp, até dentro de 6 meses. Tem algumas exceções que a gente abre que a gente, realmente a peça é fruto de um defeito de fabricação. Vamos ajudar o cliente, né? É um parceiro nosso aí, é um cliente que pode comprar outros produtos com nós, né? E essa questão do pós-venda ela é muito importante justamente por causa disso, porque como a gente tem esse gasto para o cliente estar chegando até nós, o pós-venda ele é algo que vai amarrar aquele cliente com você. Então é um cliente que você já trouxe ele para você, então você não vai ter o custo de trazer ele novamente. Então como a gente está sempre inovando com peças novas, com produtos novos, o cliente comprou lá um kit de direção para o Valmet. A gente lançou o estribo. A gente já tem aquele cliente da direção do Valmet. Então, para ele comprar o estribo, a gente não vai ter esse custo de estar trazendo ele para a gente, entendeu? Foi onde a gente viu, né, que essa questão do pós-venda ela é tão importante, se não mais, do que a própria venda, né? Porque você está amarrando o cliente ali com você. Porque
Porque, como eu disse, né? Ele já é o seu cliente. Você não tem mais custo para trazer ele através do que a gente é o nosso foco, do marketplace, né? Do investimento que a gente tem que fazer e do Facebook, né? De fazer um investimento para alcançar o público ali. O que também é bem interessante e vai no sentido, inclusive, da linha de produtos de vocês, né? Eu pude observar, fiz uma pesquisa rápida ali para eu entender um pouco mais, que vocês têm muitos conjuntos, né? Então, até produtos mais simples, vocês vendem eles em acrescido de alguma coisa. Então, por exemplo, é uma bomba com engrenagem, é uma bomba com flange lateral, é um conjunto de engates rápidos, de conectores, kit de reparo para tal coisa, enfim. Então você vê que o pós-venda é importante, porque realmente o produto ele pode ir errado, ele pode dar algum problema, né, nesse sentido. Sim, com certeza, né? Tem isso também, né? Às vezes o pessoal ali, na hora de separar o produto, às vezes separa uma peça errada, né? Falta às vezes alguma peça, embora a gente tenha um sistema para travar isso, mas acontece, né? São pessoas trabalhando ali. Então a gente tem toda essa disponibilidade. Faltou alguma peça? Chama lá no WhatsApp que a gente vai repor. Deu problema? Chama no WhatsApp que a gente vai, ou se quiser fazer direto também, né? Pelo site lá da garantia pode fazer, mas se não, chama no WhatsApp que a gente vai te dando a garantia, né, da peça, a não ser que, comprei faz 5 anos. Que era a garantia. Aí complicou, né? Aí só se for um Tesla, né? Aí é complicado. Entendo. Mas é bem importante, sim. Tem que estar. É tão importante quanto a venda, né? Se não mais. E tem essa questão também, né? Vamos supor, essa questão de você trazer o cliente para ele dar esse pós-venda. Vamos supor, ele chegou lá, ele comprou um kit ali de comando, um exemplo, que é uma peça, um conjunto um pouco mais em conta. Ele comprou esse kit de comando, deixa eu ver se vai chegar tudo em ordem. Às vezes falta alguma coisa, você dá esse pós-venda para o cliente e fala, agora tudo bem, faltou uma peça ali, eles me deram esse pós-venda, então ele se sente mais seguro para estar comprando um produto um pouco mais caro, né? Para estar fazendo uma aquisição nova para o seu maquinário ali. Entendo. E essa linha de produtos aí de vocês tem bastante variedade, né? Ela é um estoque próprio? Vocês trabalham com algumas parcerias? Como é que funciona? Não, a gente tem uma parceria hoje, né? De um pessoal que faz essa questão do separamento das peças, né? Eles são responsáveis ali por estar guardando o nosso estoque, fazendo essa separação das peças e estar levando, né, para a transportadora, para a agência ali do marketplace, etc. Porque a gente focou mais mesmo nesse atendimento do cliente. Então hoje a gente tem só um escritório próprio, né? Certo. Com os funcionários, todo o sistema ali de atendimento, tudo ali só no escritório com essa parceira nossa, né, que faz todo esse trâmite para nós. Você havia comentado que é um sistema semelhante a um dropshipping, né? Isso, sistema de dropshipping mesmo seria. Sim, entendi. E aí vocês encaixaram isso no marketplace, né? No marketplace do agro, né? No marketplace do agro. Do agro. Então foram bem a fundo na questão ainda. Foi um sistema bem diferente, né, do que tem aí. E aí, Giovanni, no decorrer da nossa conversa aqui, eu percebi que você é um cara meio bruto ainda, meio rústico na questão do atendimento, né? Você gosta bastante do atendimento interpessoal, né? Falar direto com o cliente. E eu queria saber a sua opinião agora, uma opinião pessoal sua, sobre a questão da inteligência artificial, cara. Vocês já estão nessa, é ferramenta, dá para incorporar para atendimento? Você acha que já dá, não dá? Qual que é a sua opinião hoje, a ferramenta como ela é hoje e até o futuro próximo aí, né? Então, para o atendimento é como eu disse, né? A gente viu que o cliente se sente mais acolhido quando você fala direto com ele, quando ele vê que é uma pessoa do outro lado, né? Então ele fala, tô conversando com uma pessoa, então se eu perguntar alguma coisa, ele pode estar ligando, ele pode estar me mandando um áudio, então vai ser algo que a gente viu que trouxe mais venda para nós, né? A gente tem todo o sistema ali de conversão, então foi algo que a gente testou, né? A gente hoje não tem o pessoal ali que atende, né? A gente mesmo atende no WhatsApp, foi através de teste, né? Testamos, sim, a questão que tem muitos hoje, né? Essa questão de inteligência artificial para atender o WhatsApp, sim. Mas para nós mesmo foi o sistema humanizado ali, que foi o que mais se saiu bem. Mas em outras áreas a gente tem, né? Todo esse sistema de inteligência artificial hoje, para você analisar dados, você consegue estar usando a inteligência artificial até para desenvolver produtos. Cara, hoje você manda lá um catálogo de um trator para inteligência artificial, ela lê aquele catálogo para você, te dá o que você precisa. Você fala, preciso de um suporte para estar fixando no item tal. Ele pega lá, ele desenvolve um suporte, te manda a foto, tá aqui. Preciso de um pistão para estar utilizando, como exemplo de um kit nosso, do auxiliar levante. Ele vai lá, te manda as medidas do pistão, tudo certinho, e onde fixa, o que faz. Então, assim,
é um mercado que está crescendo, esse da inteligência artificial, e como a gente sempre cresceu junto com o mercado, né, pós-pandemia ali, é algo sim que a gente está de olho, que a gente está utilizando sempre que possível e que pretende utilizar mais conforme for crescendo, né? Eu acho que é um ponto bem, bem interessante, era isso que eu imaginei que você responderia também, que a IA ela é uma ferramenta, né, cara? Hoje ainda é uma ferramenta, né? De auxílio, né? Não sei se no futuro vai de fato substituir, né, o ser humano na frente ali, né? Sim. Que é, por exemplo, o setor comercial, né? Então eu acho que eu achei interessante essa questão de já tá aí, já tá presente, vocês já estão usando, mas ainda não dá para substituir a pessoa ali no atendimento, né? Ah, não, ainda não, né? Nosso cliente hoje, por ser um pessoal um pouco mais antigo, né? Pô, a gente chega a atender pessoal aí de 80 anos, né? 70 Sim. anos. Então imagina esse cliente falando com um robô. Pô, já chegou o caso aqui da gente chegar na empresa de manhã, teve um cliente que brigou com o robô de noite, você entendeu? Entendi. Robô de atendimento. Que a gente testou, né? Chegamos a testar, mas aí como assim o robô não responde exatamente o que ele quer, né? Não tem uma interpretação humana ainda, então foi algo que a gente, pô, vamos deixar no humano mesmo, vamos ter investir esse tempo para estar trazendo o cliente um pouco mais próximo da gente, que aí foi onde manteve, né, até hoje. Perfeito. Não, eu concordo, eu acho que o atendimento humano, tete a tete, é insubstituível. Sim, não sei nem se a longo prazo vai ser possível substituir, porque no meio do caminho aí vem muita coisa também, né? Tem muito golpe, tem muita conteúdo sendo gerado com IA e não é bem aquilo, né? Enfim, vai complicando essa implementação também no setor comercial, né? Sim, com certeza, porque quando o cliente liga para você, ele vai perguntar sobre algo específico do trator dele, muitas vezes ele nem sabe o que ele não sabe explicar, né? Ele não sabe explicar para você o que ele precisa, mas pelo conhecimento que a gente já tem, de já estar trabalhando há muito tempo nesse mercado, ver a necessidade de outros clientes, você consegue entender por poucas palavras que ele fala ali, você consegue atender ele, que é algo que a inteligência artificial muitas vezes não conseguiria, né? Perfeito. Então, a par dessa sua leitura, né, sobre a IA, eu queria falar de um outro assunto também, né, também um ponto atual, referente a como o mercado como ele está hoje, né, o agro assim em geral, que como o cliente de vocês é ponta, né, um cliente que está lá na ponta, tá na produção, essa questão aí, taxações e guerras e o desbalanço aí em relação ao dólar flutuante aqui no Brasil. Qual é a sua leitura pessoal, né, como um profissional do mercado aí, sobre essa instabilidade? O que você acha do agro para esse ano que vem? Qual que é a leitura que você está fazendo aí com o desempenho que o mercado vem acontecendo em 2025 e o que você acredita que pode acontecer ainda nesse ano que vem? A gente até na empresa andou conversando, é uma faca de dois gumes, né? O dólar aumentar não é bom para o Brasil, né? Assim, para a gente aqui do mercado interno não é bom para o grande produtor de soja ali, né? Que faz as exportações, etc. Mas para nós, essa questão aí das taxações, das brigas, deixa os grandes brigar lá, vamos aproveitar o que dá para a gente aproveitar, assim como a gente vem fazendo, né? Porque, vamos supor, o grande está brigando lá, eles estão brigando lá. Vai aumentar o valor do dólar. O grande produtor vai estar vendendo em dólar. Vai aumentar a demanda dele. Isso aí abre mercado para quem? Se o grande produtor está saindo do mercado interno. Abre mercado para o nosso cliente, para o pequeno produtor, né? Então, eu acho que assim, deixa o pessoal brigar lá. Vamos morder um pouco do que a gente pode, né? Vamos aproveitar a situação um pouco. Mas com certeza, né? Seria bom todo mundo estar em harmonia ali para tudo estar fluindo bem. Mas enquanto não acontece isso aí, vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro e vamos se aproveitar do que dá para aproveitar, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante no sentido de que o agro ele sempre é resiliente, né, cara? Sim, inclusive, por vezes até questões climáticas, né? O ano passado foi um ano complicado, né? Acredito que vocês tenham tido algum impacto, né, a respeito aí a questão climática lá no Rio Grande do Sul, as tragédias, né, de enchentes e depois veio a fase das queimadas, estiagem, tudo. Eu acho que o pior ponto seria o ponto climático, então, né? Porque a despeito de qualquer outro fator, o agro brasileiro é uma potência, né? Então, talvez fatores econômicos que
pareçam que vão prejudicar, podem até, de certa forma, favorecer. Quem souber aproveitar pode estar favorecendo. A questão mesmo é a climática, né? Tanto que teve clientes nossos lá, né, da região do sul, né, que foi afetado por aquilo lá. Como a gente trabalha, né, direto com o produtor e a gente vende a peça para ele estar recebendo lá e só depois está pagando nós, teve clientes da época, pô, o cara mandava vídeo pra gente, olha aqui o que aconteceu com a minha lavoura, sumiu tudo, tô sem dinheiro, tô sem a casa, você entendeu? Então foi onde a gente viu, né, pô, isso aqui realmente, né, afetou o cliente, muitos clientes a gente teve que prorrogar boletos, né, porque a gente tem essa parceria com o cliente, a gente como tá em contato com ele, a gente tem que ter essa humanização, né? Pô, o cliente mandava lá, olha aqui o que aconteceu. Não dá para você ignorar esse fato, né? Não dá para você, pô, não tem problema, você tem que pagar, a gente vai te protestar. Não, pô, vamos ajudar o cliente também, né? Não é só a parceria na hora que ele compra. Então é uma parceria que os dois, né, andam juntos ali. Foi algo que a gente realmente teve que fazer na época, né? Sim, e essa questão que você comentou aí, eu acho que é um ponto interessante a gente falar também. A mecânica de vendas, né, de vocês aí, como que funciona a venda aí para o produtor, então, ali na prática, né? Partindo pro ponto da venda, como ela ocorre, né? Então, o cliente entrou lá no WhatsApp, né? Passou ali o que ele precisa, a gente manda tudo para ele. E para estar comprando com a gente, se ele tiver algum CNPJ ali da mecânica, né? Ou algum CNPJ para que ele vende algum leite, vende alguma coisa, ou se ele for tiver um bloco de produtor, a gente consegue estar enviando a peça para ele, né? E ele paga então dali 30 dias após efetuar a compra, né? Então ele dá tempo dele comprar a peça, dá tempo dele instalar, dá tempo dele testar tudo certinho ali, ver o produto e ali o pagamento é dividido em 3 vezes, né? Que aí é o máximo que a gente consegue estar fazendo aí, é 30, 60, 90 para o cliente final. Isso no boleto, né? No boleto, isso. No boleto. Então a única coisa que a gente pede para ele antes da compra é os dados para fazer o cadastro no sistema e emitir a nota fiscal. Perfeito. E que é o que tirou muitos clientes ali de acharem que era golpe, né? Porque, pô, veio com o mundo que é a internet hoje, muito golpe sendo aplicado. Ele falou, pô, eu tô comprando um produto, um kit da direção, eu vou receber um produto que é um pouco caro, né? É um produto caro, eu vou receber o produto, vou pagar só daqui em 30 dias. Então dá tempo de eu receber, dá tempo de eu instalar, dá tempo de eu testar, dá tempo de eu fazer o que eu quiser com o produto. Pô, por que não comprar? Na verdade, ao invés do cliente estar confiando ali em vocês estão confiando no cliente. Sim, com certeza. A questão da dúvida passa a ser nossa, né? A dinâmica é essa. Então, perfeito. Tanto que já ocorreu, né? Às vezes um cliente, uma época ocorreu, um cliente de uma região do Brasil, ele foi efetuar a compra, ele passou um bloco de um outro pessoal que ele tinha comprado uma peça. E como a gente sempre faz essa análise, né? Pô, a gente recebeu aquilo lá, aí a gente pega os dados, né, que são cadastrados na Receita, a gente liga para o número que é registrado ali, ligamos lá, ó, fulano de tal, passou os dados aqui, ele é o proprietário desse CPF, desse bloco, desse CNPJ. Pô, não, a gente não conhece, é um cliente que comprou nosso aqui também, então a gente tem que estar esperto também, né? Porque, como você falou, a gente tem que confiar no cliente, mas a gente tem que se precaver ali, né? Para saber se o cliente é realmente confiável, né? Agora, quando o cara compra da gente, a gente pede os dados dele, né? Para fazer o cadastro e que ele prove que é ele o dono daquele documento, né? Depois desse ocorrido aí, a gente pede que o cliente prove que é dele. Se não tem que a gente fazer, né? Se ele que é o dono não consegue provar, não tem como a gente provar que é ele para enviar, né? O documento pessoal ali. Um documento pessoal ali, só uma foto para estar comprovando mesmo que é o sistema de cadastro aqui nosso. Perfeito. Para fazer essa validação desses dados e conseguir fazer o atendimento. Sim, com certeza. Entendi. Os planos da empresa aí para o futuro, Giovanni, qual que é a visão de vocês? O que vocês querem expandir ainda nesse meio? Tem alguma ideia nova, alguma coisa por vir? Como é que tá esse ponto? Então, a gente aí agora tá, né, como eu disse para você, nessa linha do Facebook, a gente cresceu bastante, né, vem crescendo muito, tem vídeos nossos do kit do auxiliar do levante, né, do Massey, que a gente desenvolveu, que, pô, é um vídeo que alcançou quase 1 milhão de visualizações, né, eu tava vendo os números ali, um vídeo que a gente postou recentemente nesse cliente que eu disse para você, que é da nossa região do Torre Baixa, a gente foi lá. É um vídeo que em uma semana aí já está com quase 100 mil visualizações, né? Então é algo que a gente vem querendo crescer um pouco mais a plataforma, né? Pegar algum influenciador da plataforma aí, né? Pegar algum grande, fazer esse teste novamente, porque a gente fez esse teste lá atrás, né? Como a gente não queria ir
para o Instagram, né, que é onde tem a maior parte dos influencers, a gente vai fazer um teste aí com algum influenciador do Facebook para ver o resultado que dá, né, que é o que a gente vem sempre testando no mercado aí, né, nunca pode estar parando. E a questão ali, né, da loja, fazer essa questão da desenvolvimento de produtos, que é o que a gente, essa semana passada a gente não saiu ali da ossa atrás de peça de desenvolver produto, né? Então o pessoal pode ficar ligado aí no nosso canal do YouTube, sempre que tiver peça nova desenvolvida vai ter vídeo lá. No Facebook a gente vai estar soltando também. Se chegar organicamente, chama a gente. Se chegar por marketplace aí ou por forma de tráfego pago, chama a gente também. Vamos estar fazendo essa parceria aí. E nessa leitura de vocês, né? Existe uma diferença que vocês ali conseguiram aferir, conseguiram levantar entre o público que está presente no Instagram e o público que está presente no Facebook? Com certeza. Não, é um público totalmente diferente, né, do que a gente estudou no mercado. O público do Instagram, assim, a grande maioria dá para ver que é um pessoal um pouco mais antenado com a tecnologia, né? É um pessoal que é mais presente ali com a visualização de stories, com a visualização ali diária, né? Sim. Toda hora. Agora o público do Facebook, por ser um público um pouco mais antigo, ali, eles têm essa questão ali de ser algo mais natural, de ser algo mais amador, né? Um vídeo um pouco mais amador, né? Tanto que a gente fez testes de vídeo, fazer um vídeo que, exemplo, é o que está sendo usado no Instagram. A gente tentou adaptar ele, né? Pegamos ali o modelo, tentamos adaptar no Facebook, não deu certo. Então, o nosso cliente do Facebook, ele quer ver seu rosto, ele quer ver você mostrando a peça ali do jeitão bruto mesmo, mostrando o trator, falando ali, tremendo a câmera. É isso que o cliente, o público do Facebook gosta. Já o Instagram não, né? O Instagram, por ter essa questão dos influencers muito grandes, já é algo um pouco mais técnico, já é assim, essa questão de você precisar de um pouco mais profissional, algo um pouco mais profissional, né? Com uma certa iluminação, precisa ter atento a todos esses detalhes. Sim. E até no ponto dos influencers também, né? Sim, com certeza. Você vê que a maioria está presente. A maioria no Instagram. A maioria no Instagram. No Facebook aí, eu acho que grandes assim, como no Instagram, dá para contar no dedo quantos tem, né? Legal. Não, isso aí sem dúvida. E, Giovanni, se eu quiser encontrar a AgroKits no Facebook, AgroKits. No YouTube, até eu encontrei extremamente fácil. Coloquei AgroKits, já apareceu lá o canal lá de vocês, né? Todo o conteúdo. Mas, e se eu quiser comprar direto? Se eu for um produtor rural, quiser entrar em contato, qual é o contato? Como que eu faço para encontrar vocês? Se você não cair no nosso canal do YouTube ali, tiver o nosso número lá ou não vier por tráfego pago, só digitar no Google e AgroKits ou chamar lá no celular também, 16 99640 7700, que aí cai direto no nosso zap ali, a gente está atendendo. Perfeito. Alguma opção de e-mail para contato? Tem e-mail também, que é o saque, né? sac@agrokits.com.br. saque@agrokits. Perfeito. E documentação, bloco do produtor que você já comentou, sem erro. Consigo comprar qualquer produto da linha. Qualquer produto que você precisar para o seu trator aí modernizar sua máquina, só tá chamando lá. Se não souber o direito que você quer comprar, tiver alguma dúvida ali de alguma peça, só chamar também que a gente te ajuda. Entrega para todo o Brasil. Com certeza. Para o Brasil inteiro. Com a garantia e a qualidade no atendimento que a gente tanto falou aqui no episódio. E só paga depois que recebe, né? Legal. Perfeito, Giovanni. Então, caminhando aqui para o final da nossa conversa, né? Já entendemos, conseguimos compreender um pouco mais sobre o profissional, entender também um pouco mais sobre o negócio, como que ele atua, como que ele está hoje, como que ele pretende se posicionar no futuro, né? E eu queria abrir um espaço para você expor aí alguma reflexão sua sobre o agro, alguma opinião aí pessoal sua sobre o agro, a posição do agronegócio brasileiro hoje, toda essa visão a respeito do crescimento do agro, né? O agro brasileiro que é praticamente ímpar aí no mundo, né? E dentro ainda do nosso país, né? Com tantas complicações, a gente sempre vê o agro, né, se sobressaindo, conseguindo ser resiliente, né? E eu queria que você se posicionasse a respeito da sua visão para o futuro do agro mesmo, do mercado em geral, né? Uma opinião pessoal, né, com esse posicionamento aí.
O que eu costumo assim dizer, né? Já pensei várias vezes isso, o agro ele é algo muito grande aí no mercado que tem, e eu que era um jovem ali de 17 anos, estava na escola ainda, ligado totalmente 100% à área de tecnologia, adentrei nesse mundo. Então é algo aí que chama todo mundo, qualquer um pode ter oportunidade aí nesse mundo, né? E como você disse, o agro ele é o celeiro do mundo, né? Isso aí não é de hoje, o Brasil não é de hoje aí, né? Antigamente a gente tinha as grandes fazendas de cafés aí no Brasil, é algo que só vem crescendo até então, né? Pra você ver a notícia que saiu, a China antecipou a compra de soja do Brasil, então, né? Olha o cliente que o Brasil tem, né? Que chama mais gente para esse mercado. Então, pô, às vezes algum investidor, alguma coisa vê isso aí, às vezes o cara, é uma área, né? Às vezes o cara também não é ligado, ele quer adentrar nessa área, quer conhecer um pouco mais da área, que é o que acontece com, acho que todo mundo aí que vem vindo para o agro, né? Muitas pessoas, às vezes tem alguém da família que já veio dessa área, muitas pessoas estão em outra área que quer adentrar nessa aí por conta do mercado ser enorme, por conta do mercado sempre estar em crescimento. O pessoal fala, o agro vai balançar, nunca balançou no Brasil, sempre tem rumores, mas só vem crescendo ao longo do tempo. Show de bola, meu amigo. Queria confirmar com você, se eu for um produtor rural, quiser dar uma melhorada no meu trator, no meu equipamento, tiver alguma ideia, precisar de algum parceiro para desenvolver alguma coisa, posso contar com o Giovanni, posso contar com o AgroKids. Com certeza, chama lá que a gente vai estar pronto para estar te atendendo no que você precisar, né? Se tiver dúvida, chama a gente lá também. Bloco de produtor só paga depois que recebe. Show de bola. Queria te agradecer, cara, de coração pela participação, pelo tempo aqui disponibilizado para trocar essa ideia com a gente hoje. Agradecer você, né, pessoalmente, e também a empresa por ter liberado aí um profissional para estar aqui conversando com a gente hoje e ter autorizado a gente a falar, né, sobre esses pormenores aí da empresa. De qualquer forma, muito obrigado e espero que possa haver até um retorno, possivelmente no futuro, a gente continuar trocando sempre essa ideia aí, trazendo sempre um conteúdo mais completo aí para quem está do outro lado, né? Para o nosso espectador, que certeza. É quem a gente tanto visa aí, né, no nosso conteúdo. Não, com certeza, né? Eu que agradeço o espaço aí, né, de estar deixando a gente vir, ter esse convite da gente vir explicar um pouco melhor sobre a empresa, né, sobre os nossos projetos, até essa questão do pagamento, que isso aí é o nosso carro-chefe aí hoje, essa questão do cliente receber depois, e esse espaço aqui que vai alcançar milhares de pessoas, né, que muitas vezes não conhecia a empresa, que está conhecendo através aí do podcast, que pode se tornar um cliente aí futuro. Legal, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado aqui o nosso conteúdo. Para você que é do agro, para você que trabalha revendendo produtos, você tem uma loja, é um distribuidor, você quer fazer parte dos apoiadores do Aqui é Agro Podcast, nós sempre deixamos aqui na descrição do vídeo o nosso contato, né? O nosso e-mail para contato, para você que se interessa. Sempre trazendo conteúdo aqui de interesse do agro, de interesse do pequeno produtor, até com projetos para enriquecer mais os conteúdos aqui no canal do Aqui é Agro, né? Agradeço de qualquer forma você que acompanhou a gente, né? Você que é o nosso espectador aí do outro lado. Meu nome é Leonardo Bueno, esse foi o episódio número 2 do Aqui é Agro Podcast. Muito obrigado, pessoal. Valeu, um abraço.